Este é o sumário, é o conteúdo da nossa apresentação. São os mesmos tópicos como usual. Próximo slide. Neste slide nós removemos a África do Sul e a República Democrática do Congo, porque esses dois países apresentam um número muito elevado de casos e, como já observamos nas semanas anteriores, não é possível visualizar com clareza a tendência dos países subsequentes. A África do Sul não está aqui, mas dizer que a África do Sul continua a dominar a nossa curva. Na semana passada dissemos que a África do Sul representava 81% dos casos na nossa região. Passada uma semana representa 84% dos casos na nossa região. Então a nossa epidemia continua a ser dominada pela África do Sul. No entanto, a nível global, a África do Sul também começa a apresentar números equiparáveis aos países com números expressivos. Dizer que a África do Sul tem atualmente cerca de 50 mil casos notificados, e isto faz com que a África do Sul tenha transitado da semana passada para esta semana dos 28 países com o número mais elevado de casos para os 25 países, ou seja, a África do Sul avançou 3 posições. E para terem uma dimensão do número de casos na África do Sul, do ponto de vista de reporte diário, dizer que nas últimas 24 horas, por exemplo, a África do Sul reportou cerca de 2.500 casos, isto apenas em 24 horas. Então vamos à análise deste diapositivo. Então, o que nos chama aqui a atenção, Moçambique, como usual, é a curva destacada a vermelho, que tem a bandeira do país no fim da nossa curva. E como podemos observar, nos últimos dias, esta curva tem uma tendência ascendente. Ou seja, isso significa que a epidemia em Moçambique está a acelerar. E ela já se aproxima, em termos de padrão, a curva, por exemplo, da Zâmbia e do Madagascar. Como podem ver, tirando a África do Sul e a República Democrática do Congo, ficamos com Zâmbia e Madagascar como os países que se destacam nestas curvas. Mas não é só Moçambique, não é só Madagascar e não é só Zâmbia que apresentam uma curva ascendente com tendência de aceleração. Podemos ver que o Zimbábue e o Malawi também se encontram no mesmo cenário. Ou seja, nesta figura, nós temos 4 países com um cenário de aceleração da epidemia. Além de Moçambique, que é o Malawi, Zimbábue, Zâmbia e Madagascar. Isto é similar ao que está a acontecer no resto do continente africano. E é similar ao que está a acontecer no hemisfério sul. Enquanto no hemisfério norte nós estamos a assistir a uma desaceleração que é mais expressiva na Ásia e na Europa, e recentemente também uma desaceleração na América do Norte, no hemisfério sul observa-se o contrário, uma aceleração da epidemia, nomeadamente na América do Sul e Central, no continente africano. Também observamos no Mediterrâneo este padrão de aceleração e no Sudeste Asiático, particularmente na Índia. Próximo diapositivo. No entanto, para podermos calibrar pelas diferenças que existem entre os países em termos de população, não seria justo fazermos uma comparação de números absolutos. Então, fizemos um ajuste em função da população. O que aqui chama a atenção, na semana passada, Moçambique tinha cerca de 7 casos. Aqui é o número de casos por milhão de habitantes. Na semana passada, nós tínhamos cerca de 7 casos por milhão de habitantes.
Esses dados são até o dia 5, são 11 casos por milhão de habitantes. Então, houve um avanço importante em termos de número de casos por milhão de habitantes. Em Moçambique e nos restantes países. Se fizéssemos este gráfico com os dados de hoje, seriam 13 e não 11 por milhão de habitantes. O que também chama a atenção é que na semana passada Moçambique e Angola eram os países que tinham menos casos por milhão de habitantes. Moçambique avançou 2 posições, superou Tanzânia e superou Namíbia. E hoje estamos, então, na posição que é aqui indicada por um círculo vermelho tracejado. Então, isto mostra que há um progresso relativamente rápido da epidemia em Moçambique, comparado com alguns países da nossa região. Próximo diapositivo. Neste diapositivo mostramos o número de óbitos por milhão de habitantes. E eu não irei despender tempo neste slide, porque Moçambique continua na posição estática. Não houve nenhum progresso da semana anterior para esta semana. Próximo slide. Neste slide, o número de casos num país, eles indicam a magnitude da epidemia. Qual é o tamanho, a dimensão da epidemia. No entanto, não é a única variável que tem que ser avaliada quando se interpreta a epidemiologia do Covid numa região, num país, num continente. Temos que olhar também para a velocidade. Qual é a tendência? Será que o país, embora tenha um número relativamente menor de casos comparado com outra região do globo, será que a tendência é lenta ou é rápida, com um progresso para os países, para assimilar-se aos países que têm um número elevado de casos? E é isto que nós trazemos nesse slide. Então, nós usamos um parâmetro internacionalmente conhecido e utilizado com muita frequência para comparar a velocidade da epidemia entre países, que chama-se número de dias para duplicar os casos num país. E é o que nós apresentamos aqui. Então, se nós olharmos, marcado num círculo tracejado a vermelho, é a média global, mundial. É de mais de um mês, 35 dias. É o tempo que o mundo leva para duplicar o número de casos. Onde é que Moçambique está? Então, prestem atenção à seta que está para a direção esquerda, que indica Moçambique. Moçambique está com uma média de dias para duplicarmos os casos de 13 dias. Se nos recordarmos da semana passada, nós tínhamos uma média de 15 dias. Reduziu o número de dias para nós duplicarmos o número de casos. Este é o primeiro aspecto. Este gráfico tem apenas os países da região. Na semana passada, Moçambique estava na 7ª posição, em termos de países com maior velocidade, ou seja, com o menor número de dias para duplicar. Hoje estamos na 3ª, ou seja, avançamos 4 posições em relação a este aspecto. Superamos alguns países da região em termos de ritmo da epidemia. Dizer que a nível global, qual é a posição de Moçambique a nível global? Na semana passada, Moçambique estava na posição 135, desculpa. Estava na posição 35. Estava entre os 35 países que apresentavam o número de dias para duplicação mais curto. Ou seja, os 35 países que tinham um ritmo mais acelerado. Hoje, passados 7 dias, qual é a nossa posição? Hoje, estamos entre os 20 países. Avançamos 15 posições em relação aos países cujo ritmo é relativamente mais acelerado. Então, temos que olhar para ambos os parâmetros. Número de casos globais dá a magnitude, dias para duplicação dá-nos o ritmo da nossa epidemia. Próximo diapositivo.
Neste diapositivo, trazemos pela primeira vez uma comparação sob o ponto de vista de perfil de evolução clínica dos doentes. Então, o indivíduo adquire a infecção, ele desenvolve a doença, ele recupera ou vai, infelizmente, a óbito. Então, aqui trouxemos a estatística de em três cenários. À esquerda é do mundo, no meio é de África e a vossa direita é de Moçambique. Então, como interpretar? A barra amarela, que é inferior, é a proporção de indivíduos recuperados. Do total de indivíduos que adquiriram a infecção, qual é o número, qual é a proporção? Aqui a proporção é a percentagem de indivíduos recuperados. A barra verde, que é intermédia, é o número de indivíduos, a barra amarela são indivíduos ativos. Repito, a barra amarela são os indivíduos ativos. A barra verde, que é intermédia, são indivíduos recuperados. A barra superior, que é de difícil visualização, principalmente em Moçambique, é dos indivíduos que, infelizmente, foram a óbito. Qual é a diferença? Tá, eu vou concentrar-me na barra verde, que é a barra intermédia. No mundo, 49% do global dos indivíduos que ficaram doentes, eles já recuperaram. Em África, reparem que a barra é relativamente menor. É 44% do global dos indivíduos que adquiriram a doença, recuperaram. E em Moçambique a barra é relativamente inferior. É 31% dos indivíduos que adquiriram a infecção, eles recuperaram. Então, como nós podemos ver, a proporção de indivíduos que recupera desta doença, ela é significativa. Quando observamos, sob o ponto de vista de óbito, reparamos que a nível global, o óbito é a barra superior, a barra vermelha. Reparamos que à medida que progredimos do nível global do mundo, África e para Moçambique, esta barra vai reduzindo. O que é que isto significa? A interpretação disto tem que ser feita com muita cautela. Eu vou explicar porquê. Se ao nível global temos cerca de quase 7 milhões de casos. Em termos estatísticos é muito mais robusta esta informação. Ela é mais fiável. Em estatística, em epidemiologia, o número de observações é importante para dar a robustez àquele resultado. Em África, nós sabemos que é cerca de menos de 150 mil por aí. Ou seja, é muito inferior. O número em África é muito inferior comparativamente ao nível global. E em Moçambique é o número que nós reportamos hoje. Ou seja, é injusto comparar a precisão deste número quando estamos a falar de escalas diferentes. Então, é mais justo quando a escala é similar. Ou seja, esses números eles poderão oscilar à medida que o número global de casos em África e em Moçambique for incrementado. Próximo diapositivo. Neste diapositivo, nós mostramos a tendência de testes e de casos positivos cumulativamente, desde o início da epidemia. As barras azuis é número de testes e a vermelha é casos diagnosticados. Temos 14.010 testes feitos e 424 indivíduos diagnosticados. Isto é importante porque isto dá-nos a taxa de positividade. O que é a taxa de positividade? É a proporção de indivíduos positivos do global de indivíduos testados. Qual é a nossa média hoje? Hoje, 3%. Há uma semana qual era? 2,3%. O que significa? Que a proporção de indivíduos positivos entre aqueles que nós testamos está a incrementar. Isto está alinhado, está em consonância com a informação anterior da aceleração da nossa epidemia. Sob o ponto de vista
O que é que isto significa? Como interpretar melhor isto? Significa que há uma semana, para identificarmos um caso, precisávamos de testar 43 pessoas. Hoje, para identificarmos um caso, precisamos de testar menos. Precisamos de testar 32 pessoas. A nível global, onde é que Moçambique se situa quando comparamos com outros países? Há uma semana, nós estávamos na posição 123. Hoje, com este progresso, avançamos 14 posições e estamos na posição 109. Então, conseguem entender que em slides subsequentes há uma consonância sob o ponto de vista de aceleração da nossa epidemia. Próximo diapositivo. Neste diapositivo, ele é mais difícil de interpretar porque tem muita informação. Mas para facilitar, eu peço que se centrem nas últimas 3 barras azuis, que são as últimas 2 semanas epidemiológicas, as últimas 3 semanas epidemiológicas. Neste gráfico eu dizia que ele é complexo, mas para facilitar a interpretação eu queria que se centrasse nas últimas 3 barras. As últimas 3 barras são as últimas 3 semanas epidemiológicas, sendo que a última semana terminou ontem. Então a barra azul é o número de testes feitos. A barra vermelha, que é de difícil visualização embaixo, são o número de positivos na semana correspondente. Agora prestem atenção para a linha vermelha. A linha vermelha é a positividade. Novamente, é a proporção de casos positivos entre aqueles testados. Como podemos ver, houve um aumento, em 3 semanas, houve um aumento de 1,76 para 5,26. Houve um aumento de quase 3 vezes da positividade dos testes realizados nas últimas 3 semanas epidemiológicas. Mais uma vez, está em consonância com os slides anteriores. Próximo diapositivo. Neste diapositivo, nós fazemos uma comparação entre as interprovinciais. Eu queria destacar a província de Nampula. A barra azul é o número de testes feitos, a barra vermelha é o número de positivos. Mas queria que prestassem atenção a linha vermelha. A linha vermelha é a positividade. É positivos entre os testados. O pico que conseguimos ver lá em cima é Nampula. Então, Nampula tem uma positividade de 19%. Então, é a província hoje com a maior positividade. A positividade nacional é de 3%. Fazendo as contas, estamos a dizer que Nampula tem quase 7 vezes mais em termos do ponto de vista de positividade. A positividade é 7 vezes superior em Nampula quando comparada com a média nacional. Este é um dos fatores que foi um dos critérios utilizados para a Sua Excelência Ministra da Saúde declarar ontem que Nampula a cidade de Nampula é o primeiro local com transmissão comunitária. Próximo diapositivo. Neste diapositivo, nós fazemos uma comparação por mês. Então, a barra azul, novamente, que é a mais visível, é o número de testes feitos, e a vermelha, mais difícil de visualizar embaixo, é a positividade. O que queremos chamar a atenção são as últimas 2 barras vermelhas que correspondem ao mês de maio e ao mês de junho. O mês de maio teve 31 dias. O mês de maio terminou com 178 casos, que foi o maior já verificado desde então. Hoje é dia 7. Estamos no 7º dia, uma semana apenas do mês de junho, e já estamos com 170 casos. O que é que significa? Que em 7 dias atingimos um número similar àquele
que foi atingido no mês de maio em 31 dias. Mais uma vez, está em consonância com as informações anteriores. Isto antevê um mês de junho complicado, sob o ponto de vista de casos de Covid. Próximo diapositivo. Neste diapositivo apresentamos o número de amostras testadas por província, e eu não irei despender muito tempo nele, e a semelhança das semanas anteriores é dominada por Maputo cidade, província e Cabo Delgado. Próximo diapositivo. Neste diapositivo, nós mostramos os casos, aqui é por semana epidemiológica. Mais uma vez, eu peço que prestem atenção às últimas 3 barras. Então, a última barra à direita é a semana que começa hoje, é um dia só. A barra anterior é a semana que terminou ontem, com 165 casos. Quando comparamos a semana que terminou ontem com a semana anterior, em que houve 76 casos, isto representa um aumento de 117% entre a semana anterior e a que precedeu. No entanto, nós começamos a semana anterior com 10 casos. Esta semana estamos a começar com 15 casos. 5 casos a mais comparativamente à semana que terminou ontem, que resultou neste número de casos que conseguem aqui visualizar. Próximo slide. Aqui é a distribuição ao longo do país. Não irei despender tempo neste slide, mas mostra que Nampula, embora seja uma das últimas províncias a reportar casos, é a segunda em termos de casos reportados. Próximo diapositivo. Este diapositivo essencialmente ilustra qual é a origem epidemiológica dos casos. Os meses de fevereiro, os meses de março e abril foram dominados por casos importados, e o mês de abril, particularmente, pela casos vindo de Afuns. Queria chamar a atenção para a barra superior, que é vermelha, e a barra amarela, que de cima para baixo é a terceira. Então, a vermelha são casos que provêm da vigilância ativa, e amarelo provém do rastreio de contactos. Conseguem ver que a nossa epidemia começa a ser dominada por casos que vêm da vigilância ativa, que já representam 51% dos casos, e do rastreio de contactos. Este é um padrão que se assemelha à transição para um perfil de transmissão comunitária. Próximo slide. Neste slide, nós apresentamos as características demográficas e clínicas do universo de casos em Moçambique. O primeiro gráfico, na parte superior à vossa esquerda, são as faixas etárias e a proporção de casos. Continuamos a ter um domínio de jovens e adultos. No entanto, começamos a ver um incremento em crianças e também em idosos. No gráfico circular de pizza, na vossa parte inferior esquerda, é a proporção. Na fatia vermelho, é a proporção de crianças de 0 aos 14, que é atualmente de 11%. 11% está entre 0 e 14 anos de idade. E a barra amarelo são os indivíduos com mais de 60 anos. Isto é preocupante. Por quê? Porque é nos indivíduos idosos que a doença tende a ser grave. No gráfico circular à direita, esse é o ponto de vista de sintomatologia. Como podemos ver, se compararmos com a semana anterior, temos uma redução de indivíduos sem sintomas. Na semana anterior, tínhamos 59% dos indivíduos que não tinham sintomas. Reduzimos para 47%. Em detrimento dos indivíduos com sintomatologia leve, que era de 34% e agora está nos 43%. Há uma transição do perfil epidemiológico dos pacientes que nós diagnosticamos, com a tendência de indivíduos com sintomatologia particularmente leve, e alguns moderados. Próximo diapositivo. Neste diapositivo fazemos uma análise em relação a Nampula. É uma análise similar, mas para Nampula.
No gráfico de barras à vossa esquerda, temos o número de testados e o número de casos nas 2 semanas anteriores. A última barra à direita, como podem ver, a linha vermelha tende a decrescer, é porque corresponde ao dia de hoje. Qual é o aspecto mais importante aqui? É a linha vermelha. Além da barra vermelha, que é o número de casos que aumentou nas últimas 2 semanas, é a linha vermelha. A linha vermelha mostra que houve um aumento significativo na positividade das amostras testadas. Hoje, apenas temos um dia e já temos 10 casos. No gráfico à direita, circular, temos na parte superior a distribuição sob o ponto de vista de sintomatologia e na parte inferior sob o ponto de vista de faixa etária. Qual é a principal conclusão destes 2 gráficos circulares quando comparamos com os gráficos nacionais? Que, comparativamente à média nacional, em Nampula temos uma proporção maior de indivíduos com sintomas e menor de indivíduos sem sintomas, no gráfico superior. No inferior, quando comparamos com a média nacional, temos uma proporção relativamente maior de crianças e de idosos. Lembrar que estes foram os critérios também usados para declaração de Nampula como primeiro local com transmissão comunitária. Devido a esta transição no gráfico superior clínica e no inferior demográfica. Último slide. O último slide é um resumo de Afungi, a dizer que todas as etapas já foram cumpridas em Afungi, que estão aqui mencionadas neste diapositivo, que já mencionamos em semanas anteriores. Neste momento, temos um único indivíduo em Afungi que ainda não está recuperado, que ainda é positivo. Estamos em fase de testagem da sua amostra para declará-lo como curado. O que é que significa com isto? Queremos dizer que o surto em Afungi está controlado. E com isto significa que as atividades no acampamento em Afungi, elas retomam a sua normalidade. Obrigado.